Olá, boa tarde você que é amigo do Face, amigo também do Instagram, que segue a nossa família, Missão e Família. Estou entrando agora e pretendo passar um pouquinho aqui com vocês, mas não só hoje. Pela graça de Deus, eu gostaria de ter mais momentos como esse, porque, como creio que alguns de vocês sabem, porque a gente começou a divulgar há pouco, eu e meu esposo, nós estamos lançando um livro que nós escrevemos aí em tempos de pandemia e tudo mais, escrevemos algumas experiências da nossa jornada, desde que a gente decidiu aí se dedicar totalmente ao trabalho do nosso bom Deus. Nós estamos em casa, aí talvez você vai ouvir uma porta abrindo, né, Maria Clara? Vai ver o Miguel entrando, vai ver o Lucas chamando, se bem que nesse momento ele não está aqui, mas eu estou em casa. Eu sou dona de casa, vamos dizer assim, né, que o pessoal conhece mais assim, então hoje eu já cozinhei, eu já passei, eu já limpei, já estendi roupa do varal, tô aqui esperando para ver se a chuva cai ou não, para eu ir lá correndo tirar a roupa do varal, Maria Clara. Então, mas eu separei esse momento para passar junto com vocês. E eu creio que não somente a questão do livro, não é? Para eu poder falar um pouquinho do livro e divulgar o nosso trabalho, para que você sinta no coração o desejo de adquirir esse material, eu preciso de apresentar um pouquinho mais de quem nós somos. Até mesmo porque nós somos uma família comum, como outras famílias, e nesse livro eu gostaria até de dizer, olha, o livro é Deus na nossa história, é o tema do livro, né? Deus na nossa história. Experiências, estratégias missionárias e o envolvimento da família na missão. Então, eu vou falando um pouquinho sobre vários aspectos desse livro, mas, enquanto eu estou falando do livro, eu vou falar também da nossa família. Então, esse livro é muito mais do que uma biografia de uma família que tem buscado estar envolvido na missão, certo? Mas também eu creio que há uma mensagem de Deus para cada jovem que lê esse livro, para cada mulher, para cada mãe, para cada esposa, para o esposo, né? E até para as crianças eu creio que esse livro vai também ser uma bênção. Nele está incluso aí a jornada do silêncio. Depois eu vou falar em outra live ou vídeo um pouquinho sobre ela. Nós temos guias de estudos bíblicos práticos adaptados justamente em tempos de pandemia que nós usamos antes, e eu vou contar também um pouquinho desse guia de estudo bíblico. Nós usamos durante a pandemia e continuamos a usar também. E ele está nesse material, nessa obra que vai também incluso. Então você não adquire somente um livro. Ele tem 320 páginas. Na realidade, eu não imaginei, assim como fui eu que digitalizei, não é, esse livro, eu não imaginei que ia ficar tão grande. Eu achava que ia dar umas 100 páginas, não é? E acabou que deu 320 páginas e nós começamos a orar para que Deus enviasse recurso para que esse material pudesse chegar até as nossas mãos. E eu estou gravando hoje, espera só um pouquinho, beber um pouquinho de água. Obrigada. E eu estou gravando hoje porque meu esposo saiu daqui de Capelinha, Minas Gerais, onde nós moramos. Ele está pastoreando aqui esse distrito e ele está, no caso, pegando esses livros. Eu creio que amanhã a gente vai poder gravar, abrindo as caixas e tudo mais. Pretendo fazer alguns lançamentos em alguns lugares, mas você que é do Espírito Santo aí da Grande Vitória, creio que no primeiro final de semana de fevereiro nós vamos estar aí para poder estar divulgando esse material, quem sabe aí fazendo uma noite de autógrafos, né? Então você pode estar encomendando aí o seu livro, deixa um recado aí para a gente poder estar sabendo que você quer e vamos guardar. Eu tenho assim muita esperança de que esse livro
vai igual água, porque ele é uma bênção e a proposta é que todas as pessoas que se sentem motivadas pelo Espírito Santo ao ouvir aí a divulgação desse material que está pronto, então nós temos assim a convicção, assim a esperança de que a pessoa vai querer esse livro. Querendo, Deus vai fazer com que esse material chegue até a tua mão. Então eu gostaria de convidar você, antes de começar a falar um pouco mais sobre a nossa vida, um pouquinho, eu gostaria de ler um texto na Bíblia que justamente eu pedi para Deus me indicar. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36 em diante. Nós lemos justamente um período em que Jesus estava no Getsemane. Ele foi lá porque faltava um pouco tempo e ele se entregaria na cruz para nos salvar, nos libertar de todo pecado. Ele veio para cumprir essa missão. Então, ele aqui está escrito assim: em seguida foi Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós conhecemos, creio que você já tenha escutado falar aí de Jesus Cristo, no período em que ele passou até cumprir a sua missão aqui na Terra, mas eu gostaria que você pudesse trazer esse episódio para a nossa realidade hoje e como Cristo está se sentindo, justamente sabendo que já está quase na hora dele cumprir a outra parte da sua missão. Que no caso, nós estamos aqui na Terra, mas como diz a Bíblia, nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo de pecado, não é? Nós queremos muito o céu. Então Jesus, ele está lá no céu. E eu creio que Jesus está contando os minutos de poder vir buscar os seus filhos. E um dia ele disse para os discípulos que ele voltaria a esse mundo e ele voltaria justamente quando todo o evangelho fosse pregado a todas as nações, tribo e língua. Então, se Jesus ainda não voltou, é porque o evangelho precisa encontrar um coração em alguma parte deste mundo. Talvez alguém da sua família perto de você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. E assim como ele estava ali orando, dizendo: olha, a minha alma está profundamente angustiada, aflito. Claro, nosso Jesus, ele é um Deus pessoal. Eu creio que há um Cristo lá no céu que muitas das vezes se sente triste, angustiado, aflito pelos momentos que estamos passando aqui desse lado da história. Sabe por quê? Porque ele sabe que muitas pessoas, a Bíblia diz que o número é como a areia do mar, que não se pode contar. Muitos serão a quantidade de pessoas perdidas que não aceitarão a Cristo como Salvador pessoal. E ele sabe disso. E sabendo assim, o coração de Jesus fica triste. A alegria de Jesus se encontra quando nós, que já recebemos a graça salvadora dele, começamos a entender o sentimento de Cristo
e começamos a pedir: Senhor, coloca o teu sentimento em mim, que a tua missão esteja na minha vida, que eu sinta desejo de cumprir o propósito pelo qual, ou os propósitos pelos quais o Senhor me trouxe à terra. Me fez sobreviver em meio a uma crise terrível que abalou toda a estrutura do mundo, tanto financeira quanto social, em toda a esfera foi realmente abalada, sacudida, e o Senhor permitiu que eu permanecesse vivo. E eu quero poder cumprir um propósito da missão que o Senhor tem para mim. E eu estou aqui, sabe? Essa postura daquele que entende o sentimento de Jesus nesses últimos tempos, bem perto da sua volta, dessa tristeza em saber que muitos não aceitarão, infelizmente, não herdarão a vida eterna, faz com que nós tenhamos, o Espírito Santo implante em nosso coração o senso de responsabilidade sobre os nossos atos, das nossas escolhas, das nossas palavras. Olhamos para a nossa família e no âmbito familiar mesmo, quer seja ser um filho, um irmão mais novo ou mais velho, ou uma esposa, um esposo, ou até uma criança, e começamos a pensar: Senhor, por favor, faça com que eu esteja no centro da tua vontade e faça todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões venha a estar sendo a realização do teu propósito para a minha vida. Na Bíblia diz que o Senhor contou todos os nossos dias. Eu creio que Ele não incluiu miséria, tristeza, separação para os casamentos, abuso infantil, abuso contra a mulher, assassinato contra um irmão contra outro irmão, certo? Ele não contou os meus dias e os seus dias para que estivéssemos envolvidos em brigas, em ganância ou infelicidade, sofrendo em depressão ou até mesmo opressão. Ele contou os nossos dias para sermos felizes. E mesmo com as consequências do pecado, o Senhor Jesus, Ele encontra descanso. Então Ele pode conceder descanso para nós, refazer as nossas forças, erguer o nosso olhar para que possamos continuarmos essa jornada até que Ele venha, resgate o máximo de pessoas possíveis pela graça, pelo sangue de Jesus. E isso foi o que aconteceu quando Jesus estava lá no Getsemane. Anjos foram até lá e ampararam a Jesus, porque realmente ele estava se sentindo mal, se sentindo fraco, e ele precisava de uma mão forte para sustentá-lo, para que ele continuasse a caminhada até o Calvário, onde ele entregaria a sua vida para nos salvar. Os seus discípulos, ele mesmo disse: poxa, vocês não puderam orar comigo, vigiar comigo nem por uma hora. E eu creio que Deus, em algum momento da minha vida, da sua vida, ou Ele tenha falado, ou nesse vídeo vai falar, ou depois, em algum momento, se você é sincero, Ele vai dizer: poxa, nem na última hora da história deste mundo você conseguiu parar para orar, parar para pedir direção, para poder clamar pelo batismo do Espírito Santo, já que este está disponível para confortar você, para consolar seu coração, para te unir a mim, ao humano, ao divino. Você não conseguiu nem sequer entender os meus sentimentos, que é justamente o de tristeza pelo pecador que anda para a perdição e eu quero resgatá-lo. Você não conseguiu sentir que eu preciso que a missão continue até que eu volte? Sabe, Jesus não depende de nós, mas Ele conta conosco. Ele conta conosco porque Ele é o nosso Salvador. E quando eu entendo, quando eu busco entender o sentimento de Cristo, quando eu busco a entender a missão de Cristo salvadora, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas do mundo inteiro, inclusive aquelas que nós nunca vimos na vida,
e nem sequer veremos aqui na Terra, quando eu consigo entender isso, a visão com relação à vida, ela muda completamente. Então, eu gostaria de dizer que foi isso que aconteceu conosco. E todos os dias, eu, meu esposo, minha família, não tem um dia que a gente não fala sobre a volta de Jesus. Eu peço muito que o Senhor venha salvar a minha família, salvar os meus familiares, as pessoas que a gente entra em contato. Mas é claro que tem aquele momento especial, daquele chamado que a gente sente no coração, daquela direção, e foi isso que aconteceu conosco. Os primeiros anos, né, de casado, eu vou dizer aqui, e depois o meu esposo vai assistir esse vídeo também. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu creio que ele vai falar, e aí depois, se ele não quiser gravar, eu regravo para dar uma correção, porque nós somos humanos, então podemos errar e depois a gente corrige. Mas quando nós nos casamos, eu vou começar por aí, não é? Logo quando eu me casei, eu vou dizer por que eu me casei e por que o Roberto se casou, né? Eu me casei, o motivo que me levou a querer casar, eu queria muito ter a minha própria casa, certo? Eu queria poder tomar as minhas próprias decisões e eu queria também poder, assim, ter alguém que pudesse caminhar ao meu lado durante toda a minha vida, compartilhando a mesma fé. Aí, depois que passou os anos, né, tipo, agora, eu olho e falo assim, nossa, só por isso eu me casei, porque eu queria ter uma vida independente, poder, né? Puxa, eu creio que é o sonho de todas as pessoas, mas eu não sei se todas têm a coragem de dizer o que eu tô dizendo. Eu casei porque eu queria sair de casa e eu queria ter uma pessoa que pudesse compartilhar a mesma fé que eu. Eu poderia ter maturidade para analisar outros propósitos, escrever, assim, sabe? E começar a analisar se eu estava realmente preparada para o casamento. Estudar vários livros e tudo mais. Acontece que não. Eu me casei, eu tinha 20 anos e não tinha, assim, por mais que, né, tenha a minha mãe, no caso, adventista, cristã, certo? Embora meu pai não cristão, mas ela sempre passou uma referência com relação aos ideais da família. Então, para aquilo que eu tinha de conhecimento, eu absorvi, mas havia muita coisa ainda que eu precisava amadurecer na minha vida. Então, eu não estava preparada para o casamento. E o meu esposo, eu me lembro que ele disse para mim assim, olha, eu quero me casar porque eu quero muito ter alguém para compartilhar o restante da minha vida, porque a minha mãe já está de idade, a minha irmã também já tem a sua vida, né? Os meus irmãos, na realidade, já casaram, já saíram de casa. Eu, então, preciso de ter alguém que possa me ajudar, possa cuidar de mim. E aí, se hoje ele falasse isso comigo, eu teria uma maturidade maior e talvez até diria, não, vocês acreditam? Que eu poderia falar assim, não, vamos melhorar essa fala sua e buscar mais propósito e tal. Mas eu sei que eu disse sim, porque ele queria casar e eu também queria casar e pronto. E um outro dia desse, ele me contou uma coisa assim que eu fiquei assim, sabe? Tipo, surpresa. Mas aí eu comecei a refletir. Ele disse pra mim que ele não casou apaixonado por mim. Sério. E eu percebi que eu também não estava apaixonada, porque na realidade a paixão é um desejo muito ardente e tudo mais, né? Aquela coisa e tal. Então ele falou assim, não, eu casei amando você. Aí eu fiquei feliz, não é? Mas eu fiquei assim, nossa, não era apaixonado por mim e casou e tudo mais. Mas depois, quando ele falou que casou me amando, e eu fiquei muito feliz por isso. E eu creio no amor dele. E eu precisava de amadurecer. E hoje eu amo muito e ao longo dos anos vindo amando a cada dia mais, certo? Eu creio muito que o Senhor Deus, Ele permitiu que nós nos conhecêssemos justamente naquele momento que a gente queria muito, talvez poderíamos errar fazendo outras escolhas que poderiam nos arrepender depois, né? Então tá aí. E o meu esposo, no caso, o Roberto, ele tinha aí os seus 26 anos por aí. Hoje nós temos 18 anos de casado, então você pode fazer as contas aí para saber qual é a nossa idade. Mas os cabelos brancos já estão começando a aparecer.
É, logo que a gente engravidou, engravidou não, depois que a gente casou, passou 3 meses, aí eu engravidei. Então, eu posso dizer que eu passei a minha vida de casada como mãe, praticamente, né? Porque veio um filho, depois de 8 anos veio, não, quer dizer, veio Maria Clara, depois de 8 anos veio Lucas Gabriel, e depois de mais 4 anos veio Miguel Vitor. Aí meu esposo resolveu, vamos dar um basta por aqui, senão vai vir muito mais, e já estava muito bom, né? E eles são uma bênção, e ao longo do tempo a gente vai conversar sobre eles e sobre coisas que eu aprendi de Deus, lendo livros, certo? E como está encaminhando esses meninos, educando, aprendendo a cada dia, porque eu preciso muito, certo? São 3 idades super diferentes, né? Eu tenho uma adolescente, tenho um de 9 anos que está aí chegando aí, no caso, a adolescência, e tenho também um pequenino, que é o Miguel, de 5 anos, acabou de fazer 5 anos agora em janeiro. E aí o que acontece? Os primeiros 4 anos da nossa vida foram 4 anos assim, que a gente não tinha muito propósito do casamento, sabe? Só fomos seguindo aquilo que a gente pensava com relação ao casamento, sabe? Sobrevivendo mesmo e lutando para ficar juntos e tudo mais. Financeiramente também, muito difícil, mas depois a dificuldade financeira continua, eu creio que vai continuando e muito mais, ainda mais com mais filhos, né? Mas o que fez o diferencial foi a gente parou um tempo que a gente não conseguia muito conciliar a vida profissional do meu esposo, porque nós fizemos um combinado. O dia que eu engravidasse, tivesse, no caso, uma filha, um bebê, né? Eu não iria contratar uma babá e trabalhar. Eu iria, né, no caso, ficar com os bebês em casa, né? Com a criança. E foi indo, e depois foi vindo outro, então a minha vida toda de casada, eu fiquei em casa. E aí, nesses 4 anos, mas a gente sempre trabalhou na igreja, como voluntários, no trabalho missionário, ações sociais e tudo mais. E eu até lembro uma vez que meu esposo estava no trabalho dele longe, tinha viajado, ele era representante, e ele ligou para um primo nosso, que é casado com uma prima, a Marília, que eu amo bastante, e ligou para o Cláudio, disse: Cláudio, por favor, pegue a Diana e leva para tal lugar, porque nós temos uma classe bíblica hoje lá e tal. E aí, estava chovendo muito, o Cláudio veio, nos levou, aí eu fiquei pensando depois, nossa, como o Roberto está tão assim comprometido, e como é gostoso a gente estar tão envolvido nisso. E eu comecei a falar com Deus: meu Deus, nos direcione para que a gente trabalhe em algo que dê para fazer as duas coisas confortavelmente, tanto a missão quanto o trabalho, no caso profissional ou vocacional, enfim. Mas eu gostaria de estar mais perto aí, no caso, trabalhando em projetos missionários, em tempo integral. E aí passou justamente aquele tempo, aqueles primeiros 4 anos, e aí você vai ler o livro, você vai ver o que aconteceu de tão grandioso que fez com que nós pudéssemos tomar a decisão e começarmos a nos preparar para poder entrar assim no ministério. Hoje ele está trabalhando, servindo como pastor na ML, certo? Aqui nessa região de Minas Gerais, leste de Minas, no distrito de Capelinha. Nós somos muito felizes por estar aqui e é muito bom mesmo. Toda a família está sempre integrada no trabalho missionário, e eu percebo que o Senhor Deus nos chamou e já confirmou esse chamado várias vezes. Lá no livro você vai poder conferir isso. E aí, uma outra coisa que nessa live eu gostaria de dizer é que a gente é super imperfeito, pecador, falho, e às vezes a gente pergunta assim: nossa, mas por que nós, né? Poderia chamar pessoas mais capacitadas e tal. O ser humano
Se tem alguma capacidade ou várias capacidades, é porque Deus concedeu. Em algum momento da minha vida, claro, na infância muito motivada pela minha mãe, a assim, cultivar vários talentos e dons, e eu tenho feito isso com os meus filhos também, de uma maneira bem saudável, natural. Aconselho você, mamãe, também, estudar aí os talentos dos seus filhos, apoiá-los, ajudá-los a desenvolver essas habilidades para que eles possam escolher aquilo que eles mais gostam ou várias habilidades que eles gostam, porque quando eles crescerem, isso vai fazer uma diferença na vida deles e também na vida das outras pessoas pelas quais eles vão estarem aí inteirados, inclusive se tiverem filhos. Então vai ser uma geração aí a partir de você muito habilidosa, porque você incentivou e tudo mais. Mas uma vida, quando eu estava já assim adulta e casada, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho tantos talentos, tantos dons, são múltiplos os dons e os talentos, mas para que tantos? Para que tantos? Tantas coisas. E algumas vezes, sabe, eu senti até uma aflição, assim, porque era tanta coisa para alguém que ficava em casa. E era preciso que eu ficasse, e aliás, é preciso que eu fique em casa. Porque são muitas coisas aqui. Posso ter uma outra pessoa aqui? Posso. Mas para cuidar dos meus filhos, não há alguém que seja melhor que eu, porque eu sou a mãe deles, a melhor companhia para eles, eu creio que sou eu, nesse momento em que eles estão na fase de desenvolvimento. Então, eu ficava, para que tanto talento e tal, se eu não vou fazer tantas coisas? E aí, o Senhor colocou no meu coração, porque Ele viu que eu estava um pouco triste, sabe? E Ele falou assim, olha, esses talentos não são só para você poder desenvolver e fazer aí algum tipo de sucesso, porque todo mundo quer ter sucesso na vida, né? E justamente o que Deus colocou no meu coração foi algo assim que mudou a minha perspectiva de vida com relação a mim mesmo. E é tudo aquilo que eu posso desenvolver. E Ele colocou no meu coração, olha, você tem esses talentos e esses dons justamente para que você possa atender aos meus chamados quando eu precisar. Então, eu só posso fazer algo além daqui, em outro lugar, em meio a outras pessoas, quando o Senhor me chama para isso. E se eu perceber que é um chamado de Deus, eu preciso conversar com meu esposo e aí nós vamos juntos, não é? Ou Deus providencia meios de que eu consiga atender esse chamado. Agora, Deus colocou no meu coração, mas o que eu quero que você faça realmente com todos esses dons e talentos é que você mostre todos eles para os seus 3 filhos. E eu percebi, entendi. Então, para um pode ter 2, para o outro mais 2 talentos, para o outro mais 2. Então, vão se desenvolvendo neles. E sabe, eu me emociono porque esse ano eu vou chegar aí aos 40. Então, talvez eu não esteja viva quando Cristo voltar, mas possivelmente os meus filhos estarão. E quem sabe hoje o que tem 5 anos tenha 17 quando Jesus voltar, não sei. Eu não sei com qual idade que a Maria Clara vai estar, mas eu creio que seja mais fácil ela estar viva do que eu, porque né, já vai chegando uma dor ali, um problema aqui, outro problema ali. Então, o que eu puder ensiná-los e motivá-los com relação a tudo na vida, a sobrevivência, isso vai ser muito importante. E eu creio que lá no céu eu vou poder abraçá-los e vou poder ouvir as lindas histórias e experiências que eles tiveram aqui na Terra, porque eu passei alguma coisa daquilo que eu tinha recebido de Deus. Eu motivei eles, né? Quando eu casei, eu não sabia cozinhar, por exemplo. E eu não sabia cortar um tomate, certo? O tomate ficava tão estranho quando eu cortava, e era verdade mesmo. O arroz, coitado do meu esposo, comia arroz queimado assim várias vezes, não é? E um cardápio quase todos os dias. E ainda por cima, ele vegetariano há muitos anos. E eu pedindo a Deus para me ajudar a ser. Algumas pessoas disseram assim, você é vegetariana por causa do seu esposo. Bom, se for por causa dele, que bom, né? Que ele me incentivou, porque, ai, que bênção é ser vegetariana.
tem aí o quê? 18 anos que eu não como carne, não me faz falta, não é? Reponho aí proteína, outras vitaminas em outros alimentos, isso me faz muito bem. E os nossos filhos também acabam que são vegetarianos também, desde berço, e tá tudo certo, né? Então, se foi por causa dele, mas eu creio que ele me ensinou, ele me mostrou alguns conselhos, a escritora Ellen White, eu comecei a ler por mim mesmo, e com a graça de Deus fui me fortalecendo e aprendendo a cozinhar. E às vezes eu fui até convidada a ensinar alguns pratos que eu aprendi, acredita? Em alguns lugares, aqui mesmo no Brasil e até fora do Brasil, isso é muito legal, certo? Na Bolívia, quando a gente morou lá, tive a oportunidade de fazer uma parceria com outras amigas e tudo mais. E assim, aqui aprendi outras coisas que eu não sabia também, né? O Miguel que chegou aqui, Maria Clara tá pegando, tá tudo sob controle, né, Maria Clara? E aqui outras coisas, né? Eu tentei pintar, não deu muito certo, né? Mas foi muito divertido, a gente riu bastante, motivando o Clarinho para pintar. Então, muitos talentos e dons e tudo mais. Mas escrever, gente, escrever é uma coisa assim que eu gosto muito. Eu disse para Maria Clara, assim, dando uns incentivos para escrever, que quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha um livro, vamos dizer assim, um caderno, né? Escrito, sabe? Com 50 poemas, assim, com rimas, sem rimas, tudo mais, com 15 anos. Aí, claro, né? Eu perdi esse caderno, beleza. Mas em meio à pandemia, eu senti um desejo de escrever. Nossa, aquela questão de que a gente ia ficar preso dentro de casa, eu fiquei assim, gente, ficar preso. E assim, quem me conhece sabe que eu sou assim um pouco dinâmica, né? Até mesmo aqui em casa, a gente, sabe, cultiva muito silêncio, gosta muito de harmonia e tudo mais, mas eu gosto de dinamismo, fazer coisas assim legais e tal. E quando falar, vocês não podem sair para, senão vai ser multado, eu achei uma coisa tão assim, inusitada aquilo para mim, para minha família. Falei, o que eu vou fazer? Além de tudo, de lavar, de passar, de cuidar de menino, né? De estudar em casa, fazer aquele monte de coisa que várias pessoas, todas as mulheres vivenciaram em casa. E aí eu falei assim, já sei, vou escrever um livro. Mas foi muito engraçado, porque todo mundo riu, né? Achou muito engraçado. Lá vem a mamãe com os seus sonhos e planos, né? Pelo menos criatividade a gente tem que ter, né? Até mesmo para sobreviver e muita coisa mais. Mas eu falei assim, não, vou escrever. Eu não tenho aqui a tela do monitor para mostrar para vocês. Eu não sei também se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tenho aqui, deixa eu pegar com cuidado que eu vou mostrar para vocês o que tá até hoje aqui. Esse teclado, olha, esse teclado é tão duro, mas a gente ganhou com muito carinho, sabe? Esse computador aqui, e eu não fiz curso de digitação e tal. Eu simplesmente peguei e comecei a escrever. Só que antes de escrever eu disse assim, Senhor, eu quero escrever esse material, só que eu quero escrever somente quando o Senhor me impulsionar, me despertar e colocar no meu coração aquilo que eu devo escrever. Então, aconteceu várias vezes de Deus me despertar às 3 horas da manhã. Aí eu ia digitando até às 6 da manhã e sabe? E às vezes café da manhã, sabe? Os meninos acordando, vem fazer o culto, mãe, e tarará. E eu falando, Roberto, eu até falando assim às vezes, Roberto, me cobre aí. Algumas coisas que eu tinha que fazer, vai me cobrindo aí que eu tô escrevendo. E tal. Ele achava assim, nossa, tá bom, vamos lá. Aí levavam o café da manhã para mim e tudo mais, e eu tinha que parar, porque era tanta coisa para escrever. E outras vezes eu dormia e tinha algum sonho, algo que falava meu coração e eu acordava e sentia que eu devia ir para poder digitalizar. Então eu digitalizei o livro, mas outras coisas mais. Fora que eu tive que colher depoimento e falas do meu esposo para poder auxiliar nos capítulos que ele escreveu. Eu sei que até o último mês de 2021
eu estava terminando esse livro, que para honra e glória de Deus vai chegar na sua casa e só depende de você. É uma bênção mesmo. Então, só para a gente terminar esse momento aqui, e amanhã eu vou continuando, eu queria mais falar sobre essa primeira parte aqui de mim, do Roberto ter escolhido casar e tudo mais, e depois como foi desafiador pra gente. Nós não tivemos dificuldade nenhuma de ter que, dificuldade assim, mental, sabe? De poder entender que nós precisaríamos de mudar o que nós estávamos fazendo, ele estava fazendo na profissão dele, para poder ingressarmos integralmente na busca de nos prepararmos para poder trabalhar para Deus em tempo integral. Essa dificuldade eu falo de entender isso, né? Porque nós tivemos muitas dificuldades, enfim. Mas essa não. Por que não? Porque durante toda a minha vida, durante toda a vida dele, nós já tínhamos nos comprometido com Deus. E é isso que eu gostaria de chamar você, né? Que está me assistindo neste momento, que vai assistir depois. Você já se comprometeu com Deus? Ah, não, mas eu já me batizei. Claro que sim. Não, eu já me comprometi com Deus várias vezes, né? A ser fiel à minha esposa, a cuidar dos meus filhos, a ser fiel nos dízimos, nas ofertas e tudo mais, tá? Mas se comprometer com Deus para algo especial que você percebeu que Ele falou ao teu coração. Então eu convido você a viver essa experiência, porque é muito bom. Quando meu esposo, ele fala assim, nossa, eu tive um sonho, ou eu estava lendo assim, Deus falou ao meu coração. Então, assim, isso é tão gratificante saber que nós nos comprometemos com Deus, mas Ele se comprometeu conosco, porque a obra é dele e Ele nos sustenta para que nós continuemos a fazer, ou seja, nós temos a aprovação dele. Fora disso, já é uma outra coisa, mas qualquer esfera que você esteja na sua vida, vivendo na sua vida, qualquer profissão, você precisa de estar consagrando as suas ações a Deus, para que Ele possa se comunicar com você e falar com você aquilo que Ele deseja fazer na sua vida, na vida da sua família, na faculdade onde você estuda e fazer através de você, porque tinha muitos meios, mas Ele escolheu a cada um de nós como instrumentos nas mãos divina para poder compartilharmos as bênçãos, a esperança, os milagres e também a esperança de que Jesus Cristo, Ele pode salvar, libertar, curar e podemos testemunhar isso em nossa vida partilhando para as outras pessoas. E acima de tudo, falarmos que Jesus vai voltar para nos buscar. Sabia que tem gente que não sabe, ou pelo menos já ouviu e ainda não conseguiu levar a sério porque não ouviu alguém falar tão sério e profundamente? E através de mim e de você, isso vai ser possível, certo? Eu vou terminar, claro, vou ter muita coisa para conversar, mas e você gostaria de fazer alguma pergunta com relação à nossa família? Eu gostaria que você colocasse aí também, para que nós pudéssemos estar refletindo como responder e aquilo que a gente achar que temos a resposta, tanto a mim quanto ao meu esposo. Você pode perguntar para Maria Clara, para o Lucas, para o Miguel, certo? E a gente vai poder estar respondendo para você. Então, eu gostaria de terminar esse momento, porque são muitas coisas que eu quero falar para vocês em nome da nossa família. Eu vou terminar contando alguma coisa, vou falar bastante coisa, mas eu vou terminar falando algo de alguma experiência que a gente viveu. De preferência que não estão no livro, para você saber que no livro tem muita coisa a mais, ou seja, nós não colocamos no livro aquele monte de experiências, porque não daria, não caberia. Se você, por exemplo, fosse escrever tudo que você já viveu, não daria no livro, você precisaria escrever vários, né? Então, que bom que a tecnologia está aí para a gente poder estar partilhando outras coisas. Quem sabe no dia a gente escreve, mas tem como compartilhar por aqui mesmo. E eu vou falar hoje uma historinha, uma coisinha que eu nunca contei, certo? E que foi justamente do casamento com
o meu esposo. Eu comecei com isso, eu quero terminar com isso também. E é engraçado, e talvez hoje é engraçado para quem vai ouvir e tal, mas e hoje alguma vez eu começo a rir também de imaginar o que nós passamos, né? Antes de casar, faltava assim poucos meses pra gente casar, quem sabe, acho que uns 3 meses para o casamento, 4 meses por aí. Então ia acontecer antes do casamento o noivado, que a gente noivou e logo depois nos casamos, né? E aí perto do noivado, minha mãe tinha um abatedor de frango e ela vendia frango daqueles brancos, sabe? Pra assar, pra cozinhar e tal. Ela tinha assim, uma parte que era só frango, chegava toda madrugada, toda sexta-feira madrugada, chegava muito frango pra ela, tipo 100 e tal. E ela matava, né? Tinha outras ajudantes e tudo mais, e eu também era ajudante dela. Então, eu comecei a namorar com meu esposo e nossa, eu morria de medo ele chegar lá e eu estar ali despenando galinha, fazendo alguma coisa. Eu nunca matei nenhum frango, certo? Mas eu fiquei fera em despenar a galinha. Aí, então, teve uma vez que ele chegou lá e eu estava assim, com o avental todo ensanguentado. Estava com a mão cheia de pena e talvez até o rosto também. E havia assim, sabe, aquela zona, né, mesmo ali. E quando ele chegou e me chamou, e tão suave, sabe, me chamou, eu gelei. Eu fiquei apavorada. Falei, agora eu perdi um namorado. Olha como é que ele me viu. Olha a minha situação. Toda ensanguentada. Aí ele, né, eu tentei assim terminar logo ali o que eu tinha que falar com ele, o que ele queria falar comigo, tipo, né, que eu tava trabalhando ali e tal. E ele falou assim, eu tenho uma amiga, eu gostaria muito que você conhecesse a minha amiga, vou chamar ela no carro, a Sirlene, um abraço Sirlene, se estiver assistindo aí, uma amiga e tanto. Aí ele foi chamar, eu falei, não, por favor, não precisa, hoje não, que eu não tô preparada para receber ela, traz ela aqui outro dia. Ele, não, deixa eu trazer, ela é simples e tal, não tem problema nenhum, eu vou ali rapidinho, ela tá aqui comigo, eu falei que eu ia parar aqui. Olha, gente, ele foi lá no carro, chamou a amiga dele, e me apresentou, e não tinha como me limpar muito ali, né? Então, muito prazer e tal, foi embora. E aí, a minha mãe olhou pra mim e ria até. A ajudante também morria de rir. Se eu não me engano, até a minha tia que estava lá, Rosângela, amo muito também, e riam até, porque eu estava chorando aos prantos. Perdi um namorado, perdi um noivo, eu tô perto de noivar e agora ele me vê assim. Ele me disse depois que foi isso que incentivou ele ainda mais a querer casar comigo, que viu que eu era muito dedicada, estava ali ajudando minha mãe e tudo mais, beleza. Aí, passado alguns dias, né, e que eu não estava ali matando frango nem nada, eu estava limpando, tal, em casa, só que eu, assim, daqui a pouco, eu acho que toda mulher é assim, né, tá limpando, de repente vê uma coisa, quer experimentar, colocar na cabeça, alguma coisa e tal. Eu peguei um salto, que era da minha irmã, um saltão, assim, eu acho que tinha mais de 15 centímetros, tal, e coloquei, comecei a varrer a casa e cantarolando, porque sempre eu gostei muito de cantar, né, e varrendo casa com aquele salto. E a minha mãe gritou, Ediana, vem pegar um frango pra mim. Você acredita? Que eu falei, peraí que eu já vou. E ao invés de abaixar e tirar a sandália, eu fui com aquele salto enorme. E eu fui pegar a galinha, aquelas galinhas gritando. E eu fui e peguei uma galinha lá. Quando eu peguei a galinha e fui levar pra ela, eu caí, claro, né? Um salto daquele tamanho, tropecei e caí. Mas eu não deixei a galinha cair da mão, viu? Entreguei o frango para ela, galinha ou frango, não sei. Entreguei o frango para dona Emília, né, a senhora minha mãe. E aí eu falei, mãe, o Caí tá doendo. Ela passou o frango lá para minha tia, que estava ajudando, e ela virou e falou assim para mim, é um costume antigo, né? Eu acho que tirou o tornozelo do lugar. Deixa eu colocar o tornozelo no lugar. E ela foi e fez assim, sabe, aquele no pé. Enfim, né? Na realidade, eu acho que ali foi onde que fraturou. E fraturou mesmo, foi pro hospital. Enfim, noivado com aquela perna engessada, aquela luta toda.
Noivados, um dia o Roberto, meu esposo, que era meu noivo, né, chegou para me visitar à noite. Então a minha mãe tinha que me ajudar a ir até o banheiro para poder tomar banho, porque eu estava com aquela perna engessada. E ela estava demorando, e aquele calorão do Espírito Santo, né, de Vitória, que é muito calor, aqui em Capelinha mais fresco, muito mais fresco. Hoje está dando 15 graus por aí, máxima de 28. E aí o que acontece? Ela pegou e não vinha porque estava ocupada, trabalhando no comércio, e eu lá suada, aquele calor, e o meu noivo ali, eu não tinha nem o que conversar com ele, foi me visitar. Aí eu falei, minha mãe tá demorando, eu vou tomar banho assim, você espera um pouquinho e tal. Eu fui mancando e tal, até o banheiro. Gente, eu coloquei uma sacola, aí eu tentei apoiar o outro pé, só que eu tenho um problema de deslocamento de patela, creio que é assim que fala, né? Que sai assim do lugar, os joelhos. E o que aconteceu dentro do banheiro foi isso. Meu irmão André tá entrando, Thaís, prima, Eleni, Marília tá aí. Vai falando pro pessoal entrar, porque essa é engraçada mesmo, viu? Engraçada agora que passou tudo, mas no dia não foi não. Então, eu tô lá tomando banho, de repente, a patela do meu joelho, né, do joelho que estava, no caso, que não estava engessado, ela saiu do lugar. Com isso, automaticamente foi um tombão do banheiro. E foram muitos gritos e a minha mãe veio desesperada. O meu noivo, no caso, Roberto, estava na sala apavorado, porque eu não podia fazer nada, afinal. Eu estava no banheiro do quarto e ele não sabia o que fazer. E a minha mãe entrava, pelo amor de Deus. Olha, eu estava num estado terrível lá. E ela chamava meu pai para ajudar, mas para quem conhece o senhor Arilton, ele fica estático, não consegue fazer nada, mas nada mesmo para ajudar. Muito nervoso também, a minha mãe pegou, sabe? Minha mãe pegou e me enrolou no lençol e tudo mais. E a única pessoa que precisava de me tirar daquela situação era o meu esposo, meu noivo, né? E ele foi lá e me pegou com todo cuidado no lençol, viu? Eu tava muito bem enrolada, minha mãe tava do meu lado, viu, gente? E eu, então, sentei. Só que a dor era insuportável. E a minha mãe olhou pra mim e eu falava, mãe, me ajuda, vê se tá fora do lugar, né? O joelho pra colocar. Não dava pra ver. E aí ela muito desesperada, quem conhece também sabe, né? Eliana também entrou, sabe como é a sua mãe, Eliana, minha irmã, André, minha irmã, meu irmão. Então ela foi desesperada também colocar o joelho no lugar. E foi, oh meu Deus, me ajuda, tá, colocou o joelho, chegou no lugar, mas estava doendo muito, ficou muito tempo, né? Ficou mais de meia hora fora do lugar, então foi inchando aquela coisa e tal. Só que eu estava com muita dor. Então ela chamou um vizinho para vir para ver se tem como levar para o hospital. Não mexo, não toco. Aí chamava outra pessoa, outro familiar, não toco, não mexo, tudo mais. E então vamos chamar aí os paramédicos e tal, e tá que demora. Minha mãe, ela é assim uma pessoa maravilhosa. Mas eu só sei de uma coisa, ali onde eu estava, ela deu um jeito até de colocar roupa em mim e tudo mais, tudo ali naquela luta, certo? Realmente, foi isso mesmo, Eliana. Horrível que eu tô falando aqui. Aí, mas a mamãe, Eliana, pra você ter uma ideia, ela ia falando com todo mundo que ela encontrava na rua. Então foi umas 30 pessoas dentro do quarto e eu lá agonizando de dor e todo mundo falando, vai dar certo, tenha força e tal. E aí chegaram os paramédicos, conseguiram colocar naquela maca, tudo bem. Na hora de entrar naquela ambulância enorme, né, do 92, eu acho que é isso, na hora de entrar na maca, a minha mãe então deu uma crise, olha, eu não entro porque eu tenho fobia, não vou de jeito nenhum. Mas mãe, meu pai estático, né? E assim, minha irmã tá falando, a rua lotou de gente, o que é isso? E aquela sirene e tal. E minha mãe, eu não entro de jeito nenhum, eu não entro. Quem teve que ir comigo? O meu esposo. Ele entrou e foi comigo, foi lá para os atendimentos. Enfim, eu fraturei o tornozelo, então fiquei com 2 tornozelos fraturados e engessados, andando com cadeira de roda por vários dias.
inclusive porque o joelho estava muito machucado. O dia que eu cheguei em casa foram mais umas 50 pessoas me visitar, porque a minha mãe, assim, sabe? Ela fala mesmo, ela achava que eu precisava de força e eu precisava mesmo, né, de carinho das pessoas. Mas, e no caso noivo, né, recebeu, assim, várias pessoas falando: você tem certeza que você vai casar com ela? Veja, ela pode dar problema, olha só, ela tá de cadeira de roda e tudo mais. E você acredita? Que ela tá falando aqui que um mês antes do casamento foi um pouco mais. Isso, porque essa primeira vez que eu sofri um acidente lá no galinheiro com salto, passou, né, um tempo. Aí depois faltava um pouco mais de um mês, foi esse outro episódio. Aí o que acontece? A minha irmã Eliana, que justamente está agora na live, ela teve que sair com a minha mãe para poder fazer os preparativos do casamento, não foi? Comprar aí enxoval e tudo mais, né? Escolher as coisas e tudo mais, um pouco. E depois eu tive que andar de muleta e tudo mais, mas o meu noivo ficou ouvindo: olha, não case, pense bem, porque ela vai ficar aí paraplégica, você vai ter muitos problemas, ela tá andando de cadeira de roda, principalmente as pessoas que não me conheciam. Mas isso aí, gente, são 18 anos de casada, eu tô aqui em pé, fazendo tratamento ainda pelo joelho, e ele se casou comigo. Eu acho que realmente ele não estava apaixonado por mim, né? Ele me amou mesmo. E essa história, nós vivenciamos ela algumas vezes dentro do casamento, de ter esse deslocamento de patela. Hoje nós estamos tratando mais, né? Mas me faz amá-lo muito, porque uma vez eu estava dentro de uma igreja, quando acabou o culto eu fui sair, um joelho deslocou do local. E aquele dia eu percebi que o Roberto, meu esposo, ele sentiu a minha dor. Você já sentiu? Você que é casado por aí, você já sentiu o amor do outro no momento que você estava com dor? Você olhou para ele e percebeu que ele ou ela estava sentindo a sua dor? É assim, algo fantástico, porque você percebe realmente ele ou ela me ama de verdade e nós somos um. O milagre é uma só carne, é comprovado quando você consegue viver esses momentos e perceber: realmente nós somos uma só carne. Porque ele gritava e chorava tanto nessa igreja, pedindo ajuda, e de novo teve, né, que os paramédicos aparecerem lá e tal, para poder me colocar na maca, e aí aquele episódio de novo, levar para o hospital e tudo mais. Então eu percebi nos olhos dele, eu percebi como ele estava, que ele estava sentindo a minha dor. Ele chorava como se fosse eu, e eu com toda a dor, com o joelho lá, né, deslocado, vamos dizer assim, eu estava sofrendo de dor, mas eu tentava acalmá-lo, porque eu percebi que a dor dele era maior que a minha. Eu percebi que ele me amava incondicionalmente. E isso me faz a cada dia estar muito mais próximo dele. E fez com que eu começasse, Lilane, amigona, entrou aí, fez com que eu o amasse mais e começasse a sonhar os sonhos dele. E ele sonhar os meus. E ficou aquela mistura, né? Hoje a gente sonha sonhos de filhos e tudo mais. Uma experiência que fortaleceu a nossa vida. Foi horrível, né, essa experiência, mas você depois imagina como que foi, né? O seu noivo, gente, você estava no banheiro lá tomando banho, uma perna engessada, e aí um tornozelo quebrado, um joelho deslocado, e ele então e aí recebeu conselho para poder parar por ali. Então são 18 anos, Tcheleni. Obrigada, ela está dizendo: Senhor abençoe essa união. Pois é, foram muitos desafios. Então isso antes do casamento, imagine depois eu vou compartilhar com vocês. Leiam o livro que vocês vão ver muitas outras. Essa não está, eu não coloquei isso, imagina, mas eu gostaria de falar alguma coisa, né? Eu vou compartilhar outras coisas, situações que realmente é uma indicação de que essa família, ela é sustentada por Deus. Se falhamos, se nós falhamos é porque somos humanos, né? Você falha e Deus vai lá e te levanta, porque Ele te ama incondicionalmente.
se eu falhar, as falhas que eu já tive, fui amadurecendo, a gente vai amadurecendo com as coisas que acontecem, né? E isso faz com que a gente olhe para trás e veja, puxa, quanta força, não é? Então eu não vou desanimar agora, porque já aconteceu alguma coisa que foi tão terrível e o que eu consegui superar. Olha onde eu cheguei. E eu não estou falando só no casamento, mas em todas as áreas da vida, o que foi conquistado e tudo mais, não é? Então, assim, o Senhor Deus realmente está na nossa história. Deus na nossa história é o nome do nosso livro. E eu espero, quem sabe amanhã aí no mesmo horário eu consiga aí fazer uma outra live contando um outro episódio para vocês, eu vou seguindo. Depois vocês comentam aí se foi muito chato, se foi legal, se deu para entender alguma coisa que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunta, pode colocar aí, tanto para o Lucas, para o Miguel, porque todo mundo gosta de falar aqui, então eles vão respondendo, viu? Que Deus abençoe. E até amanhã com a graça de Deus. Um abraço. Obrigada a todos aí pelo carinho, viu? Fiquem com Deus.